O nome Neemias significa confortado por Yahvé, ou Deus conforta. Neemias se preocupava profundamente com o bem-estar físico e espiritual de seu povo, e Deus usou Neemias para proteger e liderar o povo judeu em Jerusalém. Assim ele cumpriu o significado de seu nome. Dito isso, que lições podemos aprender de sabedoria, coragem e devoção de Neemias a Deus? Então, no vídeo de hoje falaremos sobre a história de Neemias. O meu nome é Lucas Dário e sejam bem-vindos ao Testemunhando Jesus Cristo. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Paz, amados! Peço a ajuda de todos vocês para se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações. Se vocês gostarem do vídeo, deixe aquele like que me ajuda demais a produzir mais vídeos. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. O copeiro Neemias. Nada se sabe sobre Neemias, exceto o que está escrito no livro que leva seu nome. Ele faz sua primeira aparição no capítulo 1 em Suzã, o palácio principal do rei persa Artaxerxes I, onde serviu como copeiro pessoal do rei. Como copeiro, uma de suas principais responsabilidades era provar o vinho do rei para ter certeza de que não estava envenenado. Ele também foi um conselheiro de confiança. Deus colocou Neemias nessa posição importante, servindo ao governante mais poderoso do mundo naquela época, a fim de cumprir sua vontade e propósito. A confiança do rei em Neemias foi um fator importante em sua nomeação para governador em Jerusalém. Notícias tristes para Neemias. Por volta de 446 a 445 a.C., o irmão de Neemias, Hanani, trouxe notícias perturbadoras sobre as condições lamentáveis do povo judeu que havia sido autorizado a retornar a Jerusalém cerca de 90 anos antes. A notícia era: os sobreviventes que saíram do cativeiro na província estão em grande angústia e reprovação. O muro de Jerusalém também foi derrubado e as suas portas queimadas. As paredes de Jerusalém foram originalmente destruídas pelo rei Nabucodonosor da Babilônia, mais de 140 anos antes. O fato de os muros de Jerusalém ainda estavam derrubados deixou a cidade insegura. Os invasores podem atacar sem restrição. Naquela época, uma cidade sem paredes nunca teria valor. A reconstrução dos muros de Jerusalém se tornaria um ato notável pelo qual Neemias é lembrado até hoje. Mas estamos avançando na história. Muito angustiado com o relatório, Neemias buscou a vontade de Deus por meio do jejum e oração, para determinar que medidas ele deveria tomar para ajudar a retificar as condições deploráveis de seus conterrâneos. Sua oração é um exemplo de humildade e fé genuína na misericórdia e poder de Deus para intervir em seu favor. A paciência de Neemias. Neemias percebeu a urgência da situação e pediu em oração: dê sucesso ao seu servo hoje, concedendo-lhe favor na presença deste homem. No entanto, demorou 4 meses antes que ele tivesse a oportunidade de fazer seu pedido ao rei. Mesmo enquanto estava conversando com o rei, ele silenciosamente orou por favor. Nenhuma razão específica é dada para este atraso. Às vezes, pode haver um intervalo de Deus antes que Deus responda às nossas orações, e temos que aprender a esperar pacientemente até que ele o faça. Paciência ou longanimidade é fruto do Espírito Santo, e há recompensas para aqueles que desejam colocar esse traço de caráter em prática. Neemias era um homem paciente, e essa é uma das razões pelas quais ele é considerado um dos maiores líderes do Antigo Testamento, centrados em Deus. Neemias e a reconstrução.
A paciência de Neemias foi finalmente recompensada e no momento oportuno, ele pediu permissão ao rei para ser enviado a Judá para reconstruir a cidade de Jerusalém. Depois que o rei consentiu em seu pedido, Neemias também pediu documentos oficiais ao rei para permitir que ele viajasse a Jerusalém e os suprimentos que seriam necessários para reconstruir o muro. Quando ele chegou, ele trabalhou incansavelmente para reconstruir as paredes e, apesar da oposição contínua, milagrosamente completou a tarefa em 52 dias. Depois de permanecer em Jerusalém por 12 anos, Neemias foi chamado de volta à corte real persa. Mais tarde, depois de certos dias, ele voltou a Jerusalém e continuou a reforma religiosa e econômica entre o povo. A disposição e caráter de Neemias. Neemias representa um nobre exemplo de verdadeiro patriotismo, fundado no temor de Deus e buscando o bem-estar religioso do seu estado, seu respeito pela lei divina, sua reverência pelo sábado, seu reconhecimento devoto de Deus em todas as coisas, sua percepção prática do caráter de Deus, sua união de vigilância e oração, sua humildade em atribuir todo o bem em si mesmo à graça de Deus, são todos altamente recomendáveis. De fato, poucos livros da Bíblia contêm uma ilustração mais rica da religião do povo israelita da época, ensinada pelo exemplo de Neemias. Um líder decidido. Foi Deus quem capacitou Neemias com forte convicção, determinação e um profundo senso de dever para com a nação, mas acima de tudo, para com Deus. Apesar da oposição forte e persistente de Sanbalate e Tobias, que tentaram impedir a reconstrução do muro da cidade, Neemias não foi dissuadido de seu objetivo. Seus inimigos zombaram de suas tentativas, ameaçaram atacar os trabalhadores e até mesmo ameaçar tirar sua vida. Existem poucos homens na Bíblia que exemplificam a forma de caráter, fé e confiança em Deus que Neemias exibiu. Como se isso não bastasse, imagine ter que lidar com o desânimo e as adversidades de seus concidadãos, que estavam angustiados por causa da insensibilidade gananciosa de nobres e governantes. E para piorar as coisas, alguns dos governantes conspiraram contra Neemias com seu adversário Tobias. Não é de se admirar que o profeta Daniel descreveu esse período como tempos difíceis. No entanto, esses problemas não impediram Neemias de cumprir suas responsabilidades. Quando enfrentou oposição pela primeira vez, ele respondeu a seus adversários: "O próprio Deus do céu nos fará prosperar. Portanto, nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos." Ele nunca vacilou de suas convicções firmes. A coragem de Neemias. Durante a construção, seus inimigos ameaçaram atacar. Neemias assumiu o comando. Primeiro, ele buscou a ajuda de Deus. Veja, mas nós oramos ao Senhor Deus. Em seguida, armou os trabalhadores e os encorajou com estas palavras: "Não tenham medo deles. Lembre-se do Senhor, ótimo e incrível. Nosso Deus lutará por nós." Quando os inimigos de Neemias tentaram armar uma armadilha para ele, induzindo-o a buscar abrigo no templo, ele recusou. Veja, deve um homem como eu fugir? E quem há como eu que iria ao templo para salvar sua vida? Eu não vou entrar. Tamanha coragem e heroísmo são admiráveis. A coragem de Neemias aqui me lembrou bastante a história dos valentes de Davi. Caso tenham curiosidade, o link estará aqui na descrição. Dá uma passada lá depois. Continuando. A fé de Neemias. No Novo Testamento, as obras são descritas como uma parte importante da fé, como Tiago explicou. Mas você quer saber, ó homem insensato, que a fé sem obras é morta? Não foi nosso pai Abraão justificado pelas obras quando ofereceu seu filho Isaque no altar? Você vê que a fé estava trabalhando junto com suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada? Os esforços de Neemias para reconstruir o muro ao redor de Jerusalém exibiram esse importante componente da
fé. Ele não apenas confiou em Deus para abençoar seus esforços, mas também fez uma parte fisicamente para concluir o projeto. A disposição de Neemias. Embora Neemias tivesse autoridade, ele e sua família não arrecadavam impostos do povo, como fazia o rei Salomão, arrecadando 666 talentos de ouro todo ano. Essa quantia é descrita em Apocalipse como o número da besta. Caso tiverem curiosidade em saber o envolvimento do rei Salomão com o número da besta, vou deixar um link aqui na descrição. Mas enfim, tampouco adquiriu bens imóveis para seu benefício e uso pessoal. Em vez disso, ele concentrou sua atenção em terminar o trabalho do muro. É notável que ele também forneceu comida para as pessoas que se reuniam à sua mesa. Neemias se preocupava com os outros. Veja, apesar disso, não exigia as provisões do governador, porque a escravidão pesava sobre este povo. Ele era realmente um excelente servo de Deus que estava disposto a estabelecer o alto padrão que Deus exigia, mesmo que isso significasse perda pessoal, desconforto ou dor. Antecedentes de Neemias. Nas escrituras hebraicas, o livro de Neemias e Esdras eram considerados um só. Esdras e Neemias continuam onde termina o livro de 2 Crônicas. Esdras e Neemias apresentam os eventos de dois períodos distintos da restauração de Israel à terra após o exílio, o retorno dos exilados e a reconstrução do templo, em 538 a 516 a.C., o estabelecimento da vida religiosa da comunidade e ambiente físico, que no caso Neemias foi levantado por isso. Assim, Neemias continua a história de Esdras e narra o episódio da reconstrução dos muros de Jerusalém e o estabelecimento final da comunidade judaica. Caso tenham curiosidade sobre a história de Esdras, vou deixar um link aqui na descrição. Dá uma passada lá depois. Continuando, o período de tempo coberto por Esdras e Neemias é cerca de 100 anos e se estende desde o decreto de Ciro o Grande em 538 a.C. até a reforma final sob Neemias. Quando Neemias foi para Jerusalém por volta de 444 a.C., Esdras estava lá há 13 anos. Esdras era um sacerdote e Neemias um governante civil, mas eles trabalharam juntos em harmonia para promover a reforma espiritual e econômica na cidade. A intervenção de Deus. Sem a intervenção miraculosa de Deus, o templo e as paredes de Jerusalém não teriam sido reconstruídas. Teologicamente, o livro enfatiza que a orientação divina estava por trás de tudo, até mesmo as ações dos reis humanos e líderes judeus. A restauração não foi um golpe de sorte causada pela política persa benéfica. Em vez disso, resultou da intervenção do Deus de Israel na arena da história humana. Esboço do livro de Neemias. Para quem achou o livro de Neemias um pouco confuso por não ser cronológico, fiquem tranquilos que vamos brevemente aqui mostrar o que acontece capítulo por capítulo. Vamos lá. O livro de Neemias pode ser dividido em duas seções principais. Dos capítulos 1 a 7, fala sobre a reconstrução de Jerusalém, e dos capítulos 8 a 13, fala da rededicação da comunidade a Deus. No capítulo 1, vemos a oração sincera de Neemias depois de receber notícias angustiantes sobre Jerusalém. No capítulo 2, o rei persa concede permissão para Neemias ir a Jerusalém. Neemias inspeciona as paredes à noite. A oposição começa, mas ele se mantém firme. Já no capítulo 3, fala sobre a lista daqueles que reconstruíram as paredes. No capítulo 4, fala que a oposição à reconstrução aumenta, mas a parede é defendida contra os inimigos. No capítulo 5, surgem problemas internos. Neemias age com firmeza para consertar as coisas.
No capítulo 6, fala de outras conspirações aparecerem contra Neemias, e no mesmo capítulo fala que a construção da parede é concluída. No capítulo 7 é falado a lista daqueles que voltaram do exílio. Já no capítulo 8 é uma leitura pública da lei. A festa das trombetas e a festa dos tabernáculos são observadas. No capítulo 9, um dia de jejum, arrependimento e novo compromisso é descrito. No capítulo 10, fala de outra lista daqueles que prometeram obedecer. No capítulo 11, fala de mais uma lista dos que se estabeleceram em Jerusalém e arredores. No capítulo 12, fala dos sacerdotes e levitas listados. As paredes são dedicadas e os deveres do templo delineados. No capítulo 13, fala de abusos durante a ausência de Neemias e suas reformas. Aqui se encerra o esboço do livro de Neemias. Porém, que abusos são esses durante sua ausência? Descrito no capítulo 13? Vamos ver. Neemias capítulo 13. Depois de servir como governador por 12 anos, Neemias retornou à Pérsia por volta de 433 a.C., o 32º ano de Artaxerxes. Quando ele voltou para Jerusalém, ele descobriu que vários abusos ocorreram em sua ausência. Ele ficou chocado ao descobrir que Eliasibe, o sumo sacerdote, havia dado a seu velho inimigo Tobias um quarto dentro do complexo do templo. Neemias agiu imediatamente e jogou todos os utensílios domésticos de Tobias para fora da sala. Em seguida, ele limpou os quartos. Seguiram-se outras reformas importantes. Neemias estabeleceu o sistema de dízimo e designou homens fiéis para garantir a distribuição justa aos servos de Deus. Em seguida, ele voltou sua atenção para as violações do sábado e proibiu que o comércio ou o trabalho ocorressem no dia que Deus havia escolhido como santo para ele. Ele repreendeu os nobres de Judá, dizendo: "Que maldade é esta que vocês fazem, com a qual profanam o dia do sábado?" Neemias ficou extremamente zangado quando percebeu que os homens de Judá estavam se casando com mulheres de outras culturas. Ele percebeu que as esposas dessas culturas pagãs introduziriam falsas ideias no sistema religioso judaico de adoração e tomou as medidas necessárias para impedir essa prática prejudicial. Neemias e a observância do sábado. Uma das questões religiosas que particularmente irritou Neemias foi a disposição do povo de violar as instruções de Deus para a observância do sábado semanal. Anteriormente, o povo de Jerusalém havia se regozijado muito com a restituição dos dias santos anuais, mas parece que com o passar do tempo, eles se esqueceram de observar o sábado semanal. O ensino de Deus era que os sábados semanais e os dias santos anuais deviam ser observados como santas convocações e que nenhum trabalho deveria ser feito nesses dias. Mas essa instrução de Deus foi obviamente ignorada por algumas pessoas em Jerusalém, visto que comerciantes de outras nações vinham regularmente a Jerusalém e faziam negócios com os residentes da cidade no sábado. Muitos anos antes da queda de Jerusalém para a Babilônia, Deus, por meio do profeta Jeremias, advertiu os residentes da cidade que guardar o sábado levaria à prosperidade e ignorar o sábado resultaria em punição. O povo se recusou a obedecer e a cidade de Jerusalém caiu. Neemias ficou chateado porque o povo estava cometendo um dos mesmos pecados que levaram à destruição de Jerusalém. Então eu contendi com os nobres de Judá e disse-lhes: "Que mal é esse que vocês estão fazendo, profanando o dia de sábado? Por acaso os seus antepassados não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer toda essa desgraça sobre nós e sobre esta cidade? Pois agora, profanando o sábado, vocês provocaram mais a ira contra Israel." Bênçãos por obediência. No final do livro, Neemias faz esta declaração: "Lembra-te de mim para sempre, ó meu Deus." É interessante que, no Salmo 37, verso 3, lemos: "Confia no Senhor e faz o bem.
Nosso dever cristão é mais do que confiar em Deus, é também estar fazendo o bem. Neemias foi realmente um líder que exemplificou esses dois conceitos fundamentais em sua vida. À medida que continuamos a estudar a palavra de Deus, que os princípios que aprendemos se tornem um alicerce sobre o qual edificamos nossas vidas, agora e no futuro.